a seguinte questão. A senhora acha que essa tensão que está ocorrendo entre o Executivo e o Legislativo, e especialmente manifestando esse teatro no Congresso Nacional, é consequência de quê? Por que essa tensão é cada vez maior e provavelmente, sem nenhum exagero, pode ser desde 88, com a promulgação da Carta de 5 de outubro, seja o momento mais tenso entre a crise entre os poderes? Por que a deputada, que considerações a deputada tem? Quais as razões dessa crise? Bom, primeiramente, um prazer estar aqui no Visão Crítica, Ivan, né, o Marco Aurélio. Olha, eu vejo várias razões, mas eu acho que é um somatório que começa, na verdade, quando a gente vê três poderes que não se respeitam. Três poderes que, na minha visão, falham por mil questões, assim, não é uma questão só, e aqui a questão não é nem de achar culpado, mas a gente tem hoje um executivo que não consegue fazer uma boa gestão, e qualquer que seja o executivo, né, o governo A, governo B, governo C, hoje especialmente refém de um Congresso, refém de um parlamento, que na minha visão aprova muita coisa, mas tem a devida responsabilidade. Então eu já falava isso desde da outra legislatura, eu estou no meu segundo mandato, no primeiro eu já achava absurdo as coisas que aconteciam, porque o Congresso aprova qualquer coisa e não tem nenhum tipo de consequência ou responsabilização se aquilo vai ou não dar certo. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção, porque daí eu passo para os colegas também para eles tecerem outras considerações, é que eu falei do Executivo, falei do Legislativo e também a gente vê o Judiciário, que na minha visão também avança sobre outras questões. Então, quando a gente tem uma Constituição que foi construída com base em três poderes harmônicos, independentes, né? E a gente está falando que da Casa do Povo emana os outros poderes, quando você vê também uma Casa do Povo que não atende à população, que não cumpre o seu papel de representar o povo, na minha visão, porque as coisas que aprova, na última votação que a gente teve, por exemplo, chamamento de deputado, 80% da população brasileira é contra, eles vão lá, aumentam do mesmo jeito. Então, eu acho que nós estamos, sim, numa crise e num repensar as instituições. Nossas instituições, na minha visão, estão corroídas por querendo poder, querendo dinheiro, uma passando por cima do outro e não respeitando os fundamentos da democracia, que é manter as instituições independentes e respeitosas. A gente não vê mais respeito, nem no Congresso, nem entre os poderes, é um passando por cima do outro. Eu vou passar o deputado Ivan Valente, só lembrando que quando a deputada Adriana Ventura faz referência a esse aumento, nós tínhamos, eu já estou usando o verbo no passado, 513 deputados. Isso. A partir da eleição do ano que vem, foi para 531. E por quê? Porque houve uma mudança populacional, o que é normal, deslocamento, alguns estados diminuiu a população e o número de eleitores. Outros estados aumentou a população e o número de eleitores. Então, houve uma solução pseudo-salomônica, que foi a seguinte: os estados que perderam a população e o número de eleitores mantêm a mesma representação, como se não tivesse ocorrido um deslocamento populacional. E aqueles que receberam, aumentou a população e o número de eleitores, aumentaram o número de deputados. Consequentemente, alguns estados maiores, como São Paulo, que tem 70 deputados federais, que é o limite constitucional, acaba sendo ainda mais subrepresentados. Essa é uma discussão que outras vezes nós vamos trazer aqui ao Visão Crítica, que é super importante. Deputado Ivan Valente, que crise é essa? Olha, a crise que nós estamos vivendo é uma crise muito grave, tá? E vou dizer por quê. Nós tivemos um regime militar de 21 anos, com tortura, assassinatos políticos, fim da liberdade, liberdade de expressão. E nós tivemos uma década de grandes conquistas, que foi a campanha das diretas, que botou o povo na rua, entende? Foi a Constituinte, que foi um grande feito histórico, tá? Que nós tivemos, a melhor Constituição que a República já teve, por mobilização social. Tivemos depois o processo normal de eleições e a circulação do poder, entende? Uma estabilização da democracia que nós nunca tivemos na história da República, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente quebra a legalidade, entende? Então isso é uma questão muito importante. Então o que acontece é o seguinte: primeiro, o Brasil, apesar de ter feito uma Constituinte boa, correta, criar um sistema único de saúde no Brasil é uma revolução. Criar um plano nacional de educação, Adriana, plano
estava lá, eu sou autor do primeiro Plano Nacional de Educação. Fernando Henrique mandou depois, porque ele não queria o plano para não ter prazos e metas e financiamento. Então, porque isso exige que você tenha uma resposta para isso, entendeu? E você teve, então, todo um processo de subdesenvolvimento do Brasil que precisa arrancar e alavancar para o futuro. Porque nós somos 213 milhões de habitantes e, mesmo melhorando muita coisa, ainda há muita demanda reprimida e tal. Agora, o que aconteceu aqui no Brasil foi que o revezamento aconteceu até o impeachment da Dilma, porque aquilo foi um golpe parlamentar, minha opinião. Por quê? Porque não teve crime de responsabilidade. Não teve crime de responsabilidade. As pedaladas não foram feitas? A pedalada não é crime de responsabilidade. A pedalada acontece em prefeitura e estado e na União você sempre dá um jeito. Se você for ver, o próprio Temer pedalou depois. Agora, o crescimento da extrema-direita no Brasil, e ela vem do trumpismo, ela vem do Steve Bannon, da criação da lógica do ódio, da intolerância e das fake news. Isso vem desde 2013, culminou em 2018, o Exército Brasileiro, que parecia estar conformado com a ideia de estar fora, constitucionalmente com as suas funções, com Vilas Boas Correia, inclusive, e teve todos os outros que chegaram agora na tentativa de golpe de Estado. Só um parênteses, deputado. Vilas Boas Correia não, porque é aquele célebre jornalista, inclusive. Jornalista. O general Vilas Boas. General Vilas Boas. Obrigado pela correção. Mas eu quero dizer assim, o Vilas Boas, ele estava ali, o Bolsonaro, o dia que ganhou, falou assim, obrigado por tudo, você é o responsável. Não é isso. Ele era o chefe do Exército Brasileiro. Abriram as portas para o Bolsonaro, que era um outsider do Exército. Foi expulso, entende? Então, o que acontece? A elite se abraça a isso, o Bolsonaro é eleito nessa onda, como o Trump foi eleito nos Estados Unidos, entende? E você começa a conspurcar a democracia, a trabalhar de uma forma, entende, que é destrutiva do ponto de vista da democracia. Eu até concordo com a nossa companheira do Partido Novo, porque do ponto de vista da estabilidade das instituições, Adriana, eu digo para você o seguinte: primeiro, o executivo executa, ele não pode executar o orçamento hoje, que é a peça-chave da nação. Ele está proibido. Nós temos um semipresidencialismo falso. Se você virar um parlamentarismo, sabe o que vai acontecer? A mesma coisa da crise na França e na Espanha também. Pior, porque aqui nós temos uma pulverização de partidos. Entende? Eles querem mandar sem ter programa e sem ter projeto, só mandar. Fisiologismo, clientelismo. Segundo, só para concluir, o que eu quero dizer é o seguinte: o judiciário, entende? Se critica muito o STF. Ele pode cometer erros, mas o que dá noção é o comando da constitucionalidade, entendeu? Então, ele vai examinar, se ele é acionado, ele vai examinar a constitucionalidade da coisa. Ele pode tomar uma decisão ou outra, entende? Mas ele tem que justificar constitucionalmente por que ele tomou. E o legislativo, aí eu estou lá há muito tempo e vou dizer para você, partidos que não têm programa, não têm projeto, recebem de empresários agora de um mega fundo partidário, tá? E é o seguinte, eles se bolsonarizaram, entende? Isso é que criou essa crise institucional, porque o Bolsonaro perdeu, ele tentou o golpe de Estado e esse núcleo central do Centrão, bolsonarizado, entende? Ele continua ameaçando a República. Aí eu não estou nem falando dos bolsonaristas raiz, entendeu? Porque eles são figuras que defenderam a tortura, entendeu? A antidemocracia, o golpe de Estado. Então, fica difícil mesmo governar. E o Lula foi eleito, entende, por 2% dos votos, entende? Então, foi 59%. Você tem uma maioria parlamentar que é conservadora mesmo. Então, tem uma instabilidade que está aí. Agora, nós devemos conviver com a estabilidade. Perfeito. E a democracia quem resolve é o povo. Eu vou passar para o professor Marco Aurélio, só lembrando, por isso vocês nem precisam entrar no Google,
olhar a Constituição brasileira, quando o deputado Ivan Valente está falando sobre o STF, que é na cabeça, ou caput, se preferir o latim, do artigo 102, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Está lá explícito, claro, não é interpretação, é literal. Professor Marco Aurélio Nogueira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor Marco Aurélio, na sua leitura, como alguém que já escreveu, refletiu, pensou muito sobre o Brasil, que crise é essa que nós estamos vendo agora, professor? Muito boa noite, é uma satisfação estar aqui. Cumprimento os deputados, Adriana, Ivan Valente. E eu diria o seguinte, Vila, eu acho que nós temos uma crise grave, talvez inédita na vida brasileira das últimas décadas. Mas eu acho que nós precisamos, para poder fazer uma avaliação serena e criteriosa dessa crise, distribuir as responsabilidades. Não é isso ou aquilo que está ocasionando a crise. É uma totalidade de questões. E eu tenho muito pouco tempo para me referir a isso, eu começo lembrando o seguinte: nós estamos no Brasil vivendo mais ou menos no mesmo ritmo do mundo. E do mundo que se transformou muito. E a repercussão dessas transformações mundiais, que são impulsionadas basicamente por uma exacerbação do sistema capitalista e, por outro, por uma inovação tecnológica fulminante, ela acabou por produzir, no mundo todo e particularmente no Brasil, uma sociedade de outro tipo. E eu falo isso sem entrar muito em detalhes, mas enfatizando que essa sociedade de novo tipo é composta muito mais por indivíduos do que por grupos ou classes sociais. Os grupos e as classes existem, como existirão sempre, mas o que move a vida hoje são escolhas individuais que fazem com que a dinâmica social seja incrementada, fique muito viva, muito ativa. As redes são uma expressão disso. Esse ponto da transformação social é importante porque, no meu ponto de vista, os políticos brasileiros, executivo, legislativo e mesmo o judiciário, não compreenderam o caráter dessa mudança. Eles continuam funcionando como se o Brasil fosse o mesmo de 30, 40, 50 anos atrás. Haja vista o clientelismo que graça no Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje é um apanhado de gestores clientelistas. Não são propriamente representantes do povo, como reza a Constituição, mas são clientelas profissionalizadas, com assessorias, com uma série de vantagens para poder operar nesse ambiente. Eu falo isso basicamente para concluir e para dizer assim: nós estamos vivendo hoje um momento de crise do sistema presidencial, porque não é que o Congresso clientelista esteja acendendo uma fogueira. Essa fogueira, as brasas dessa fogueira, também estão sendo assopradas pelo Executivo, porque o Executivo não tem um bom ministério, o Executivo não se comunica bem com a população, o Executivo não esclarece o que ele pretende fazer e por que ele está propondo coisas incessantemente, como todo governo deve fazer. Só que os governos precisam explicar para a população o que é que está sendo proposto. Isso não está acontecendo. É como se nós estivéssemos assistindo hoje a um governo cansado, a um governo que não tem mais oxigênio para se colocar na arena pública. Comunica mal, explica mal, interfere pouco e quase sempre mal nas discussões que correm no país. E quando 2 poderes de 3 estão muito fracos, o terceiro se fortalece. Então, o aumento de poder do judiciário tem a ver com a fraqueza dos outros 2 poderes. Né? Tudo vai para o judiciário porque nem o executivo, nem o legislativo conseguem resolver as questões. E não conseguem resolver as questões, primeiro, porque não compreendem a sociedade atual e, segundo, porque não têm programas claros
a serem apresentados para a população, de modo a organizá-la para fazer os movimentos que forem necessários.